Fala, meu segundão! Como é que vocês estão, hein? Vamos descer a madeira aqui a partir de agora na resolução de questões. Vocês fazem um exercício de aprendizagem e eu resolvo aqui algumas questões dos propostos, beleza? Vamos lá. Qual foi a questão que eu escolhi aqui? Questão 1 dos propostos, página 88. Tem assim o texto, galerinha. Tem assim, ó. Em que pese os centralistas, o verdadeiro público que forma a opinião e imprime direção ao sentimento nacional é o que está nos estados. É de lá que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas as ruas da capital federal. Nessa passagem, o presidente Campos Salles, aí tem a data, sintetiza a estrutura de funcionamento político formulada em seu governo para a Primeira República Brasileira. Sobre essa estrutura, assinale a alternativa correta. Galerinha, que estrutura é essa? É a estrutura da política, pessoal, dos governadores. A troca de favores. Aqui, ó. Em que pese os centralistas, o verdadeiro público que forma opinião e imprime direção ao sentimento nacional é o que está nos estados. É de lá que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas as ruas da capital federal. Olha só. Sobre essa estrutura política dos governadores, a troca de favores entre o governo e a presidência. Os governadores arranjavam votos para o presidente e o presidente arranjava dinheiro para os governadores. Vamos falar. O comando da política republicana estava exclusivamente nas mãos dos coronéis. Aí pegou pesado, né, pessoal? Exclusivamente na mão dos coronéis. Os coronéis ajudavam, porque era elite. É essa elite que também vai estar arranjando votos. Mas a palavra exclusivamente tornou o item falso. É falso. É falso. É falso. A despeito dos acordos políticos inerentes ao pacto oligárquico. Oi. O livre exercício do voto é brincadeira. O voto nessa época é o chamado voto de cabresto. E o voto de cabresto nessa época era justamente que as pessoas eram obrigadas a votar naquela pessoa que lhe ajudou. Ou seja, a votar no coronel. Tá de brincadeira a letra B, galera. C. Os últimos anos foram marcados por diversas tensões e sérios conflitos como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Pessoal, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista foi na República da Espada, não foi no governo de Campos Salles, como a questão está pedindo. A questão está pedindo sobre o governo de Campos Salles. Governo, nesse caso, da política dos governadores. Não tem nada a ver com isso aqui, ó. Os debates e as articulações políticas na capital federal foram incentivados, valorizando-se, assim, dos princípios republicanos fundamentais. Tá de brincadeira. Debate político, pessoal. Nessa época não existia essa questão de debate político, não. Era um acordo entre as elites que existia. Letra E. A concessão de verbas somada às interferências no processo eleitoral. Olha a concessão de verbas. Então, arranjava voto, em troca dava dinheiro, verbas. Somadas às interferências no processo eleitoral, garantiam a perpetuação das oligarquias estaduais e seu apoio à política do governo federal. Perfeito. A letra E é o conceito de políticos governadores. Dinheiro, perpetuação das oligarquias no poder, acordo com o governo federal. Perfeito a letra E, galerinha. Perfeito. Então, ó, marca aí letra E, a questão 1 de propostos. A questão 2, pessoal, dos propostos aqui, página 88. Aí tem bem assim, ó. A prática política baseada na troca de favores e em interesses pessoais, destituída de caráter programático partidário, que deixa de lado até mesmo as concepções ideológicas e os princípios gerais básicos, é caracterizada como fisiologismo. Então, olha, a prática política baseada na troca de favores. Falou de troca de favores, falou de quê? Vá, me diga. Falou de troca de favores, falou de quê? Que eu falei na aula passada. Política dos governadores. É mais uma questão sobre a política dos governadores, galerinha. E em interesses pessoais, destituída de caráter programático partidário. Não importa qual é o partido, o que importa é a elite fazer o acordo entre elas. Beleza? Desde o período conhecido como a República Velha até hoje, a política brasileira é imensamente marcada pela prática fisiológica. Que é isso daqui, ó. Tudo isso aqui, ó, a troca de favores. Até hoje, tá vendo?
Tal presença é evidenciada ao longo da nossa história republicana. Letra A. Nas alianças político-eleitorais, quando o objetivo de ganhar as eleições supera o compromisso partidário e ideológico, levando a acordos que privilegiam interesses particulares. Vamos para B. Nas negociações predominantemente pacíficas entre o eleitorado brasileiro e os chefes políticos nacionais. Pessoal, as eleições do Brasil são uma das mais violentas que tem. Desde essa época, inclusive no segundo reinado você estudou que as eleições do Brasil eram chamadas eleições do cacete no segundo reinado. No coronelismo também tinha violência, porque se você não votasse no coronel, você de repente aparecia morto. E até os dias atuais tem violência. Então tá falso quando eu trouxe a palavra pacífica. Tá falso. Sobretudo após a confirmação pela Constituição de 1988 do voto censitário. Voto censitário. Não, pessoal, vou nem ler. Não, me desculpem, não vou nem ler. Voto censitário, Constituição de 88, tá de brincadeira. O voto é universal na Constituição de 88, pessoal. Tá de brincadeira, letra C. Nas negociações violentas que ainda se manifestam nas regiões mais industrializadas do Brasil, durante o período eleitoral entre os chefes políticos locais e os seus eleitores, constrangidos por jagunços. Jagunços é justamente na época do interior do Brasil, na época do coronelismo, beleza? Então, olha, não era em região industrializada, pessoal. Isso aqui era principalmente no campo, quando fala de jagunço. Na predominância de uma política nacional que ainda hoje possui bases familiares e rurais. Sempre em defesa dos interesses nacionais. Sempre em defesa dos interesses nacionais. A política do coronelismo, a política do Brasil até hoje é baseada nos interesses pessoais. É o que a gente chama de patrimonialismo. Os políticos de hoje não estão preocupados com o povo, e sim com o seu patrimônio, e sim com o que eles vão ganhar para construir seu patrimônio. É o patrimonialismo, é o clientelismo, é o coronelismo. A letra correta é a letra A. Nas alianças políticas eleitorais, quando o objetivo de ganhar as eleições supera o compromisso partidário ideológico. Eu sou, nesse caso, de esquerda, mas quando para ganhar o poder, defende que deve privatizar as empresas. Então a ideia dele não condiz com o que ele quer fazer na prática. Então supera mesmo, levando os acordos que privilegiam interesses particulares. Era o que interessava, até hoje é o que interessa para os políticos brasileiros. Eles governam de acordo com seus interesses, por isso eles nomeiam familiares para cargos, por isso que eles contratam empresas que é de amigo deles para depois ganhar alguma coisa em troca, beleza? Então a letra correta é a letra A. Letra A. Questão 3, pessoal, aqui dos propostos. Na questão 3, temos o seguinte texto. A denominação de república oligárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 anos da República. Ok. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores fazem parte do vocabulário político necessário ao entendimento desse período. Perfeito. Perfeito o texto. Relacionando os termos do enunciado, a chamada república oligárquica pode ser explicada da seguinte maneira. Os governadores representavam as oligarquias estaduais. Ok, e controlavam as eleições, realizadas com voto aberto. Isso sustentava a República da Espada. Tá de brincadeira, pessoal. Tá de brincadeira. Tava perfeito até aqui, pessoal. Perfeito. República da Espada não, sustentava a República Oligárquica. Não vou nem ler o resto. Tava tão lindo. Diante das revoltas populares do período, teve revoltas populares, nós estudamos inclusive uma, a revolta da vacina, que ameaçavam as oligarquias estaduais. Os governadores se aliaram aos coronéis para que chefiassem as expedições militares contra as revoltas, garantindo a ordem em troca de maior poder político. Pessoal, não vai existir isso. Não vai existir isso. Quem vai combater as revoltas sociais nessa época era o exército brasileiro. Não eram os coronéis, os coronéis não tinham mais esse poder de formar exército. Lembre que eu falei que coronel era um título do período regencial. Eles não fazem mais parte do exército. Falso. As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis. Políticos governadores, ele até lhe mostrou um esquema. Ok. Que detinham o poder político nos municípios. E estes fraudavam as eleições. Perfeito. Pessoal, naquela época até morto votava.
até morto. Pessoal, não existia nessa época justiça eleitoral. Hoje existe justiça eleitoral, ainda tem corrupção nas nossas eleições? Diga aí, velho. Diga aí. Assim, os governadores elegiam candidatos que apoiariam o presidente da República, para todo mundo ficar no mesmo bolo. E este retribuía com recursos aos estados. Política dos governadores, perfeita a letra C, pessoal. Perfeita a letra C. AD. Os governadores excluídos da política do café com leite se aliaram às oligarquias... pessoal, a D não tem nada a ver, pessoal. Nem vou ler o restante. Chega, deu uma dor de cabeça agora na D. Vamos aqui para a próxima. Marca aí, letra C. Marca aí, letra C. Questão 14 dos propostos. Tem o seguinte, atente ao seguinte enunciado. Há 120 anos, em 5 de outubro de 1897, a 4ª expedição militar, enviada por órgãos do Estado, conseguiu, enfim, destruir a comunidade. Pessoal, aqui já está falando da Guerra do Canudos, já falo logo. 120 anos, 4ª expedição, destruiu totalmente a comunidade de Canudos. Nós falamos sobre isso na aula passada, né? Ao final de tudo, apenas 4 pessoas a defendiam. Quando foi incendiada pelo exército, que eu disse que o exército fez uma barbárie, né? E aí foi tão barbárie que até colocou água para cobrir tudo. Este registrou que a comunidade contava com 5.200 casebres. Aqueles que depois da morte de seu líder, dias antes, haviam se rendido, após receber promessas de garantia de vida, foram também degolados. Olha que exército maldoso, pessoal, contra brasileiros que não fizeram mal a ninguém. O enunciado acima diz respeito ao evento denominado Guerra do Contestado? Falso. Nem leu o restante. Nem leu o restante. Massacre do Caldeirão? Nem sei o que é isso. Revolta da Vacina? Não, pessoal. Guerra de Canudos. Perfeita aí a letra D. Guerra de Canudos, ocorrida no sertão da Bahia, que teve no cearense Antônio Vicente de Mendes Maciel, o famoso Antônio Conselheiro, o principal líder daquela comunidade rural, formada por sertanejos miseráveis que fugiam da fome e buscavam salvação eterna. Perfeita a letra D. A letra D é uma explicação de o que foi a Guerra de Canudos. Essa questão ela é fácil, mas eu coloquei ela porque eu adorei ela. Ela explica muita coisa. Tá gravando? Pois bem, questão 2, eu escolhi aqui uma questão do Enem, para vocês verem como é que o Enem cobra sobre esse conteúdo. Temos o seguinte, pessoal. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. Olha como eram as eleições naquela época. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais. E todos os eleitores que entravam. Estes, eleitores, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Perfeita política do coronelismo, galera. O texto descreveu, destrinchou, nos trouxe como é que funcionava essa forma de política naquela época, como era o voto, escancarou para nós. Perfeito o texto, perfeito que o Enem trouxe aqui para nós. E aí vem, pessoal, Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Identificação forçada de homens analfabetos, está de brincadeira, pessoal. Monitoramento legal dos pleitos legislativos, monitoramento legal, se nesse caso o Rodrigo estava com a arma na cintura, chamando a população para poder votar, e quem não votasse eles faziam ameaças. Legal, tá de brincadeira. Repressão explícita ao exercício de direito. Deixa aí guardada. Propaganda direcionada à população do campo. Propaganda, tá de brincadeira. Cerceamento policial dos operários sindicalizados. Operário, pessoal, tá de brincadeira. Então a letra perfeita é a letra C, repressão explícita ao exercício de direito, que era o direito ao voto. Então a letra C é a letra perfeita, galerinha. Questão 3 agora, da parte do Enem. Tem bem assim, olha. O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo. E significa o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional. Perfeito, perfeito. É o que imperava naquela época, galerinha. Era o que imperava naquela época. O coronel
tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado, que era seu amigo, até a professora primária, que era ele que indicava. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Perfeito. Uma questão do Enem já caiu sobre o coronelismo. Tá vendo que esse assunto cai? Sempre tem uma questão de República Velha na prova do Enem, galerinha. Sempre. Vamos lá agora. No contexto da Primeira República, no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na coação das milícias locais. Milícia não, pessoal. Milícia é coisa de hoje, Rio de Janeiro. A gente falando de coronelismo. Estagnação da dinâmica urbana. Tá de brincadeira aqui, não tem nada a ver. Valorização do proselitismo partidário. Horrível. Disseminação de práticas clientelistas. Ou seja, pessoal, clientelismo lembra coronelismo, e aqui o texto trouxe justamente o conceito de o que era coronelismo. Perfeito. Então, pessoal, perceba que as questões do Enem não são difíceis. As questões do Enem sobre esse conteúdo é fácil. Vamos agora para a nossa última questão. Foi uma questão também do Enem sobre Canudos. Texto 1. Canudos não se rendeu. Perfeito. A população de Canudos resistiu até o fim. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Só ficaram 3 sobrevivendo, mas resistiram. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança. Pessoal, percebeu que esse texto é semelhante ao texto de propostos? Tá vendo que as questões se repetem? Qual é o segredo? Você resolver o maior número de questões. Texto 2. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho coxo por ferimento e usando uniforme de guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos de idade, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica a sanguinosa guerra que o banditismo e o fanatismo traziam acesso acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional. Eu acho o máximo. Um texto descrevendo a miséria da Guerra de Canudos, mostrando o lado do perdedor, e o outro texto mostrando que como se fosse os vencedores que estavam descrevendo como acabou a Guerra de Canudos. São 2 textos com o mesmo fato, como finalizou a Guerra de Canudos. Mas esse é como se fosse a versão feita pelos perdedores e esse pelo ganhador, que achou um absurdo essa revolta ocorrer, porque essa revolta envolveu banditismo e fanatismo. Vamos ver agora o que traz o comando. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente como fruto de manipulação e incompetência? Não. Ignorância e solidariedade? Hesitação e obstinação? Esperança e valentia? Bravura e loucura, né? Então, aqui eles chamam de bravura, resistiram integralmente até o dia 5, até o esgotamento completo. Bravura, bravura, bravura. E o outro, ó, chamou de loucura, né? Olha, minimizando, inferiorizando. Era um velho coxo por ferimento, tá ligado? Olha. Ao serem intimados para depor as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminado, então vamos matar também esses 4. Então, pessoal, uma questão de Guerra de Canudos, mas que você consegue resolver tranquilamente através da interpretação. Então, o primeiro texto é sobre esperança? Não, é sobre resistência. O segundo texto é sobre valentia? Não é. Você podia ficar em dúvida na letra D. Então, galerinha, o que é que a gente vai aqui finalizar? Mais um vídeo de resolução de questões. Um beijo de papito. Vamos agora resolver as questões de aprendizagem, beleza? High five!